Quando se fala de mutação e da origem da informação genética nova, vem uma ideia muito importante que tem que ser conhecida, que é a ideia da normalidade. Antigamente, os indivíduos eram divididos, havia uma pressão, uma vontade de se fazer a separação entre indivíduos normais e indivíduos anormais. A biologia tem mostrado que essa ideia, cada vez mais, tem mostrado que essa ideia era uma ideia errônea. A imensa maioria dos caracteres fenotípicos apresenta uma distribuição contínua, de uma forma de distribuição semelhante a uma curva, ou algumas das curvas da família das normais. Então, é uma distribuição contínua e nela nós percebemos uma média. Quantos indivíduos da população, observando a população tendo uma distribuição em uma curva da família das curvas normais, quantos indivíduos da população apresentam aquele caráter, um valor daquele caráter igual à média? O número de indivíduos que está na média é virtualmente zero. Praticamente metade da população apresenta um valor superior à média e metade da população apresenta um fator inferior à média. Quem que está na média de uma população? Via de regra, nenhum indivíduo vai estar na média. Todos os indivíduos estarão abaixo ou acima da média. Então, à medida que o tempo passa, mais fatores, principalmente na área da saúde, onde antigamente se fazia questão de se dividir os indivíduos em normais e sadios, a biologia tem mostrado que não faz sentido dividir os indivíduos assim. Quando observamos praticamente todos os genes que determinam todas as características fenotípicas que conhecemos, percebemos que todos os indivíduos da população apresentam alelos muito eficientes, pouco eficientes, nada eficientes, e alelos letais, alelos que produziriam a morte do indivíduo caso estivesse em homozigose. Então, tentar classificar os indivíduos de qualquer população em normais e anormais, a biologia tem mostrado que isso não faz sentido. Todos os indivíduos são portadores de, entre aspas, defeitos dos mais variados tipos. E os indivíduos que estão vivos são os indivíduos que, apesar dos defeitos, conseguem sobreviver. Mas não existem indivíduos com corpos perfeitos e outros indivíduos com corpos defeituosos. Essa noção de normal e anormal, de perfeito e anormal e alterado, essa noção não é mais válida hoje em dia. Podemos ter uma ideia disso, né, observando a nós mesmos, né? Nosso corpo é feito de, via de regra, um patrimônio genético único. Somos simétricos, grosseiramente falando, mas se observarmos detidamente, nossos corpos não são iguais na sua porção esquerda quanto comparada com a direita, né? Ou seja, ocorrem erros, alterações, falhas em qualquer processo fisiológico, em tudo que nós temos, tudo, inclusive a nossa própria formação embrionária, né, que deveria, entre aspas, formar duas metades iguais, ocorrem alterações, ocorrem falhas, ocorrem mudanças. E não é mais lógico, hoje em dia, tentar classificar os indivíduos de qualquer espécie em normais e anormais.